como ler a Bíblia inteira. Quanto a isso não há segredos. O truque é ler um pouquinho de cada vez. Você pode estabelecer uma meta pequena, uma quantidade definida de páginas que vai ler a cada dia. Faça o possível para atingir essa meta todos os dias. Suponha que você estabeleça uma meta de ler 5 páginas por dia. A última edição da Bíblia que eu li, a Bíblia do Peregrino, tem 3.065 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, levará cerca de 20 meses ou 613 dias. Se quiser ler a Bíblia como sugerido acima, você entrará no grupo de 42% de brasileiros que já leram a Bíblia. Você pode e deve ao menos tentar ler todas as páginas da Bíblia ao menos uma vez na vida. Esta série de vídeos tem a intenção de te ajudar nessa tarefa. Veja todos os vídeos e aprenda com a sabedoria divina. Bíblia Sagrada em áudio português, Êxodo PG 31 a 35, Bíblia Sagrada completa, livro do Êxodo. Ajude a espalhar a palavra do Senhor, compartilhe este vídeo. Lei sobre os escravos. Estes são os decretos que promulgarás: ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá; se veio com uma mulher, a mulher sairá com ele. Se foi seu dono que lhe deu a mulher, e ela teve filhos ou filhas, a mulher e os filhos ficarão com o dono, e ele sairá sozinho. Se o escravo disser: eu quero bem ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre, então o dono o levará diante de Deus e, encostando na porta ou no umbral, perfurará a orelha do escravo com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha como escrava, esta não sairá como saem outros escravos. Se ela não agradar ao dono que a tinha destinado como mulher para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não tem direito de vendê-la a estrangeiros, pois seria desleal para com ela. Se o dono a destinar ao filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e da convivência conjugal. E se lhe negar estas 3 coisas, ela pode sair, sem nenhum pagamento. Casos de atentado à vida. Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. Se não lhe fez emboscada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu marcarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém tiver a ousadia de levantar-se contra o próximo para matá-lo à traição, deverás arrancá-lo até mesmo do altar, para executá-lo. Quem ferir o pai ou a mãe será punido de morte. Quem sequestrar uma pessoa, quer a tenha vendido ou ainda a tenha em seu poder, será punido de morte. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Casos diversos de ferimento ou morte. Se 2 homens estiverem brigando, e um ferir o outro a pedradas ou a socos, e este não morrer, mas tiver de ficar de cama, se o ferido se levantar e puder caminhar fora, apoiado no seu bastão, o agressor será inocentado. Deverá apenas indenizá-lo pelo tempo que ficou inativo e pelos gastos da convalescença. Se alguém ferir o escravo ou a escrava a cacetadas, de modo que lhe morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver por 1 ou mais dias, não será vingado, uma vez que era propriedade sua. Se alguns homens a obrigarem a tingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar mas sem maiores danos, o culpado será multado de acordo com aquilo que o marido da mulher exigir e os juízes decidirem. Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Se alguém ferir o olho do escravo ou da escrava e o cegar, deverá dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. E se quebrar um dente do escravo ou da escrava, deverá dar-lhe a liberdade pelo dente quebrado. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, será apedrejado e não se lhe comerá a carne. O dono do boi, porém, será inocentado. Mas se o boi costumava chifrar já antes, e o dono, mesmo advertido, não o mantinha fechado, e se este boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Se lhe impuserem uma multa em resgate da vida, deverá pagar a quantia em que for multado. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma lei.
Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 moedas de prata ao dono do escravo ou da escrava, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e se nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna indenizará em dinheiro o seu proprietário, mas o animal morto será dele. Se o boi de alguém matar a chifradas o boi de um outro, venderão o boi vivo, e repartirão ao meio tanto o dinheiro como o boi morto. Mas se era sabido que o boi costumava dar chifradas há muito tempo, e o dono não o mantinha fechado, então este deverá dar um boi como indenização pelo boi morto, que ficará com ele. Casos relativos a furto e danos materiais. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o tiver carneado ou vendido, dará 5 bois como indenização pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for mortalmente ferido, não haverá por ele vingança de sangue. Mas se for em plena luz do dia, haverá vingança de sangue, o ladrão deverá restituir o que roubou. Se não tiver meios, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, o jumento ou a ovelha roubados se encontrarem ainda vivos em suas mãos, restituirá tudo em dobro. Se alguém, ao levar o seu gado para pastar num campo ou numa vinha, soltar o gado para pastar num campo alheio, indenizará o prejuízo com o melhor do próprio campo ou da própria vinha. Se um fogo por descuido se alastrar por moitas de espinheiros e queimar o trigo empilhado, a plantação ou o campo, o incendiário pagará os danos do incêndio. Se alguém confiar a um outro, em depósito, dinheiro ou utensílios, e estes forem roubados da casa dele, se o ladrão for descoberto, restituirá tudo em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa se apresentará diante de Deus e jurará que não tocou nas coisas do próximo. Em qualquer delito de propriedade envolvendo um boi, um jumento, uma ovelha, roupa ou qualquer coisa perdida, objeto de uma queixa formal, a questão seja levada diante de Deus. Quem Deus declarar culpado restituirá ao próximo o dobro. Se alguém confiar ao próximo a guarda de um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for levado sem que ninguém veja, a questão se resolverá por meio de um juramento ao Senhor, provando que um não pôs a mão nas coisas do outro. O dono do animal aceitará o juramento, e o depositário não será obrigado a restituir. Mas se o animal de fato tiver sido roubado dele, deverá indenizar o dono. Se o animal tiver sido dilacerado, apresente-o como prova, e não precisará indenizar o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado do próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer na ausência do dono, será obrigado a indenizar o prejuízo. Mas se o dono esteve presente, não terá que indenizar nada. Se o animal foi alugado, pagará o preço do aluguel. Caso de estupro: se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha noivo e dormir com ela, pagará o seu dote e se casará com ela. Se o pai se recusar a lhe dar a moça, o sedutor pagará o dote que se dá pelas virgens. Coleção de leis apodícticas. Não deixarás com vida uma feiticeira. Quem tiver relações sexuais com um animal será punido de morte. Quem oferecer sacrifícios aos deuses, e não unicamente ao Senhor, será votado ao interdito. Não maltrates o estrangeiro nem oprimas, pois vós fostes estrangeiros no Egito. Não façais mal à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, clamarão a mim, e eu ouvirei seu clamor. Minha ira se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não agirás como um agiota. Não lhe deves cobrar juros. Se tomares como penhor o manto do próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. Pois é a única veste que tem para o corpo, é sua coberta para dormir. Se ele clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, nem injuriarás o chefe do teu povo. Não atrasarás a oferta de tua colheita de cereais, azeite ou vinho. Deverás dar-me o primogênito de teus filhos.
O mesmo farás com o primogênito das vacas e das ovelhas, ficará 7 dias com a mãe, e no 8º tu o entregarás a mim. Sede homens santos para mim, não comais a carne de animal dilacerado no campo, mas lançai-a aos cães. Leis acerca da justiça para com os irmãos. Não espalharás boatos mentirosos, nem colaborarás com o ímpio como testemunha falsa. Não tomarás o partido da maioria para fazer o mal. Em processo, não deponhas inclinando-te pela maioria e distorcendo o direito. Não favorecerás nem mesmo a um pobre no processo. Se encontrares extraviados o boi ou o jumento de teu inimigo, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento de teu inimigo caído sob o peso da carga, não o deixes no abandono, mas presta ajuda. Não distorcerás o direito do pobre em seu processo. Afasta-te de causas mentirosas. Não mates o inocente e o justo, pois não vou declarar justo o culpado. Não aceites suborno, pois o suborno cega os que têm os olhos abertos e perverte as palavras dos justos. Não oprimas o estrangeiro, vós sabeis o que é ser estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito. Sábado, ano sabático, festas, culto. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, deixarás de preparar e de cultivar a terra, para que se alimentem os pobres do teu povo, e os animais selvagens comam o resto. O mesmo farás com a vinha e o olival. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, para que descansem também o boi e o jumento, e possam tomar fôlego o filho de tua escrava e o estrangeiro. Guardai tudo o que vos disse, não invocareis o nome de deuses alheios, que seu nome não se ouça em tua boca. Farás 3 festas de peregrinação por ano em minha honra. Guardarás a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comerás pães sem fermento, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abibe, pois nesse mês saíste do Egito. Ninguém compareça diante de mim pelas mãos vazias. Guardarás também a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado em teu campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes ao ano todos os homens comparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício juntamente com pão fermentado, nem deixarás a gordura de minha festa para o dia seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus os primeiros frutos do teu solo. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Admoestações e promessas. Mandarei um anjo à tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, ele não suportará vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quando o anjo marchar à tua frente e te introduzir na terra dos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os exterminar, não adorarás os seus deuses, nem lhes prestarás culto, imitando seus costumes. Ao contrário, derrubarás e quebrarás as suas colunas sagradas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará teu pão e tua água, e afastará do teu meio as enfermidades. Em tua terra não haverá mulher que aborte nem que seja estéril. E eu tornarei pleno o número de teus dias. Enviarei à tua frente vespas ferozes que porão em fuga os heveus, os cananeus, os heteus. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não fique deserta e não se multipliquem contra ti os animais ferozes. Eu os expulsarei aos poucos, até que cresças e tomes posse da terra. Fixarei teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, pois eu entregarei em tuas mãos os habitantes desse país para que os expulses de tua presença. Não farás aliança com eles nem com seus deuses. Não devem morar em tua terra, do contrário te fariam picar contra mim. Servirias aos seus deuses, e isso seria uma armadilha para ti. Fim do livro do Êxodo PG 31 a 35. Obrigada por assistir este vídeo.
Veja a playlist com outros vídeos desta série no card que aparece em sua tela. Se chegou até este momento do vídeo, comente aí embaixo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até o próximo vídeo.